Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Nesta semana estudaremos Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Vamos analisar o que Paulo quis ensinar quando falou a respeito da eleição de Deus. Existem cristãos que pensam que Deus elege alguns para a salvação e outros não. São os chamados cristãos que seguem a teologia calvinista, né? Especialmente a questão da dupla predestinação. Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Obviamente, esta compreensão é bastante distorcida, porque a Bíblia não apresenta a eleição apenas para uns poucos. A eleição no aspecto de salvação. Quando vemos textos bíblicos falando de eleição, boa parte deles fala de Deus eleger pessoas para funções específicas. E ao Deus eleger tais pessoas para certas funções, isso não significa que ele exclui as outras da salvação. Quero abordar com você isso e mostrar para você que o próprio apóstolo Paulo, quando fala em eleição, ou seja, Deus elegeu Israel para ser o seu povo representante, para dar início a uma grande evangelização, diríamos assim. Quando Deus escolheu Israel, ele não estava excluindo da salvação as outras nações. Pelo contrário, ele elegeu Israel. Israel foi o povo eleito de Deus, mas com um propósito muito claro: evangelizar o mundo. Você vê, por exemplo, em Zacarias capítulo 8, versos 20 a 22, que o propósito da eleição do povo de Israel é estritamente evangelístico. Deus queria que chegasse o momento em que as nações pagãs, ao verem a bênção de Deus sobre Israel, essas nações pagãs percebessem que seguir a Deus é infinitamente melhor do que servir as divindades pagãs repugnantes que tais nações seguiam. Então, em Zacarias 8, 20 a 22, entre outros textos, percebemos que a eleição do povo de Israel não ensina a salvação de uma minoria. Ensina, sim, o separar uma minoria para uma função, mas com o propósito de salvar uma maioria. É por isso que em Romanos, capítulo 10, verso 12, um dos capítulos que estudaremos, Paulo diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus não faz distinção de pessoas. E a doutrina da dupla predestinação ensina exatamente isso, mesmo que os seus adeptos não o queiram. Ensina porque quando Deus predestina alguns e rejeita outros por sua soberania, diríamos assim, Deus está fazendo acepção de pessoas. Isso é contrário ao caráter de Deus em Romanos 2, verso 11, e de acordo com Romanos 10, 12, Deus não faz distinção. Então o que isso significa? Que quem se perder ou se salvar não será por imposição. Deus não vai pegar pessoas e colocar no céu pelo colarinho. E ao mesmo tempo Deus não vai obrigar pessoas a irem para o lago de fogo. A soberania de Deus não dá margem para Deus pecar. Se Deus predestinasse alguns para a perdição, ele estaria pecando, porque simplesmente ele estaria predestinando certas pessoas a serem rebeldes, a serem desobedientes. Então, crer num Deus apresentado pela teoria, pelos teólogos que creem na dupla predestinação, é crer num Deus totalmente incoerente e antibíblico. Não estou dizendo isso para ofender a você, meu irmão calvinista. Eu não tenho dúvida alguma do seu cristianismo, da sua sinceridade em seguir a Cristo e em seguir a abençoada teologia reformada. Mas nesse aspecto da dupla predestinação eu tenho que ser muito franco com você. Você tem uma visão muito incoerente e distorcida de Deus, se você continuar com esta crença. Acompanhe Lições da Bíblia dessa semana. Eu quero ajudar você a desconstruir esta crença e você vai perceber, você não deixará de ser um cristão reformado, não deixará de ser um protestante por deixar de lado a dupla predestinação. Pelo contrário, você será um cristão reformado, protestante e, acima de tudo, bíblico. Este é o nosso propósito. Aguardo a você então no estudo desta semana. Obviamente, analisaremos apenas alguns detalhezinhos de Romanos 10 e 11, por causa do nosso espaço aqui na Rádio Novo Tempo.
Mas, com certeza, teremos outras oportunidades para nos aprofundarmos e eu estarei à sua disposição, com certeza. Fique com Deus, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obrigado por sua companhia em mais um Lições da Bíblia. Como eu disse ontem, vamos estudar nessa semana alguns detalhes de Romanos 10 e 11 e nos deteremos especialmente na questão da eleição, porque muitos cristãos sinceros pensam que Deus elege alguns para a salvação e não elege outros. E nós vamos ver que essa questão da dupla predestinação, ou seja, predestinar alguns para a salvação e outros para a perdição, é um ensinamento totalmente antibíblico, não tem base nas Escrituras e é um aspecto que devemos mudar, né, se isto fizer parte da teologia nossa, né? Só que antes é importante nós começarmos analisando os primeiros versículos de Romanos, capítulo 10, para que nós possamos contextualizar a questão e, ao mesmo tempo, respondermos a uma outra pergunta. Será que, em algum momento, o apóstolo Paulo ensinou a abolição da lei? Isso aqui é importante. Não é um problema dos irmãos calvinistas, né? A maioria dos irmãos calvinistas crê na eternidade da lei, mesmo não crendo na observância do sábado, como nós cremos. Entretanto, como boa parte dos cristãos crê na abolição da lei, uma análise de Romanos 10, 1 a 4 será importante, porque Romanos 10, 4 diz que o fim da lei é Cristo. E muitos cristãos, ao lerem esta expressão, pensam que o texto está dizendo que a lei terminou, não é? E que agora vivemos na era da graça, inaugurada pela pessoa de Cristo. Porém, quando nós lemos Romanos 10, do verso 1 a 4, percebemos que a palavra fim nada tem a ver com um término nesse contexto. Em primeiro lugar, a palavra fim, ela significa, obviamente, fim de ter um fim, de finalizar, porém, a palavra grega que aparece aqui, que é a palavra telos, ela também pode significar alvo, propósito e objetivo. Como podemos saber qual é a melhor tradução? Pela análise contextual. Então, se você ler Romanos 10, do 1 ao 4, você já não terá dúvidas. Mas eu vou ler para você, para facilitar ainda a sua vida, vou ler para você Romanos 10, 1 a 4 na Nova Versão Transformadora. Você poderá também ler Romanos 10, 1 a 4, por exemplo, na tradução judaica da Bíblia. Tá? A Nova Versão Transformadora foi publicada pela editora Mundo Cristão e a tradução judaica da Bíblia foi publicada pela editora Vida Nova. Então, ambas as traduções apresentam Romanos 10:4 da perspectiva correta. Ao invés de traduzir a palavra fim no sentido de ter um término, né, traduz-se o termo fim, do grego telos, com o sentido de propósito, alvo, resultado, diríamos assim, tá? Eu vou ler para você Romanos 10, 1 a 4, na Nova Versão Transformadora, que diz: Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Você percebeu, amigo ouvinte, a clareza do texto? Romanos 10:4 não fala do fim da lei no sentido dela ter acabado. A palavra telos do grego é melhor traduzida por alvo, propósito, objetivo. Do que Paulo está tratando aqui? Israel pensava que encontraria a salvação na lei, nos escritos de Moisés, né? E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: eles não poderiam tentar se justificar da própria maneira deles.
Eles tinham que entender que a lei de Moisés não era o meio de justificação, mas que o propósito para o qual a lei de Moisés foi dada, o propósito é apontar para Cristo. E como resultado, todo o que crer em Cristo é declarado justo, é justificado. Você percebeu, não há a mínima hipótese, com esta leitura contextual, de ensinar a abolição da lei. E também não há a mínima hipótese de colocar a lei como meio de salvação. Paulo, em Romanos 10, 1-4, maravilhosamente coloca a lei no seu devido lugar. Ele não tira a função da lei na vida do cristão, mas a coloca no seu devido lugar. A função dos escritos de Moisés e do que está ali, seja de aspecto moral, cerimonial, civil, a função dos escritos de Moisés, o propósito é apontar para Cristo, para que ao conhecermos o Cristo revelado nos escritos de Moisés, na Torá, possamos ser justificados por Cristo. Olha que bênção! Total harmonia, íntima relação entre os escritos de Moisés e Jesus. Paulo está dizendo, a lei não justifica o pecador, mas a lei aponta para Cristo que justifica o pecador. Ou seja, uma coisa depende da outra. Se a lei aponta para Cristo, eu preciso da lei, preciso dos escritos de Moisés para o conhecer a Cristo a fim de que ele me justifique. Então, Romanos 10, 1-4 é uma vacina contra o legalismo, que faz da obediência um meio de salvação, mas também é uma vacina contra o antinomismo, ou seja, a crença de que o Novo Testamento é contra a lei. O antinomismo é uma praga, não é? Que tem penetrado em muitas igrejas cristãs, criado uma dicotomia, uma contradição entre lei e graça que, na verdade, não existe. Tá bom? Então, reflitamos em Romanos 10, 1-4, para sermos bíblicos em nossa posição. Não sermos legalistas e nem liberais, nem antinomistas, né? Que são contra a lei de Deus. Que Deus guarde a você, obrigado pela companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando estudamos sobre a eleição na Bíblia, o primeiro ponto que temos que ter em mente é que devemos tirar da nossa ideia aquela pressuposição diabólica de que Deus rejeitou os judeus. Eu fico extremamente chateado quando eu recebo no Na Mira da Verdade a seguinte pergunta: o holocausto que ocorreu entre os judeus, né, liderado por Adolf Hitler, é um castigo de Deus para os judeus por matarem a Jesus? Eu tenho pavor dessa pergunta, porque isso é um absurdo. É um tipo de pergunta, me desculpe a franqueza, amigo ouvinte, mas é o tipo de pergunta que revela o total despreparo bíblico da pessoa, além de revelar o seu preconceito. Quando estudamos sobre a eleição nas Escrituras, percebemos que Deus nunca rejeitou o seu povo. E que Deus, ao ter eleito Israel, elegeu Israel não para predestinar alguns para a salvação e outros para a perdição, mas elegeu Israel para preparar um grupo menor a fim de evangelizar um grupo maior, que é o mundo. Óbvio que quando Israel não cumpriu com a sua missão, Deus continuou o Israel, só que não como nação. Deus deu continuidade agora com o Israel espiritual. É por isso que em Gálatas 6,16, Paulo chama a igreja de o Israel de Deus. A igreja não é uma substituição de Israel, a igreja é uma continuidade. Além disso, quando você lê Gálatas 3, 28 e 29, claramente é dito que Deus quebrou aquela barreira étnica que havia entre os seres humanos. De acordo com Gálatas 3, 28 e 29, em Cristo não há judeu, não há grego, ou seja, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo. Então, Deus usa a igreja como uma continuidade de Israel. E agora eu vou começar esse estudo acerca da eleição propriamente dito, lendo para você Romanos 11, dos versos 1 a 7,
para você ver que a Bíblia nega esse ensino absurdo de que Deus rejeitou os judeus. Eu pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Bom, só esse verso já bastaria para nós refutarmos essa ideia absurda de que Deus rejeitou os judeus. Tá? Mas vamos continuar o texto. Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Esse texto primeiramente mostra uma coisa muito importante. Deus não rejeitou o seu povo de Israel. Tanto que, como eu falei, a igreja é a continuidade de Israel. Então, nunca, amigo ouvinte, pense que o holocausto é um castigo de Deus sobre os judeus que mataram a Cristo. É um absurdo. Primeiro, porque Deus não rejeitou o seu povo. Segundo, Hitler foi usado pelo demônio. Terceiro, Deus permite que o pecado siga o seu curso normal na história. Mas aos inocentes, com certeza, apesar de terem sofrido, Deus dará recompensa para eles. E o universo expectante consegue perceber, no decorrer da história, a impiedade de Satanás e a bondade de Deus. E outro ponto importante, em Zacarias 8, 20 a 22, percebemos que Deus, ao ter eleito o povo de Israel, isso demonstra que Deus tinha um propósito maior: evangelizar o mundo. Outro aspecto, aqui, Paulo, na sua argumentação, ele comenta que uns poucos de Israel permaneceram fiéis e foram escolhidos pela graça, e que Deus escolheu essas pessoas por sua graça. Nós não podemos pensar que Deus escolheu alguns e excluiu outros. Aqui no verso 7 de Romanos 11, quando fala que alguns foram endurecidos, isto não ocorre porque Deus endureceu-os diretamente, mas indiretamente. E como nós demonstramos isso? Há aqui no contexto de Romanos 11 um texto que nos esclarece. Tá? Aqui diz, por exemplo, eu vou ler para você Romanos capítulo 10, verso 21. E aí você vai entender o porquê que Deus escolheu alguns e endureceu outros, para você não cair no erro de interpretar isso com uma dupla predestinação. Romanos 10, 21 diz: a respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Eu lhe pergunto, amigo ouvinte, alguém é desobediente e rebelde porque Deus predestinou? É óbvio que não. Um Deus santo, puro, justo e perfeito, ele não compactua com o pecado. Então ele não predestinou alguns para serem desobedientes e rebeldes. Aí você pergunta, mas não por que o texto diz em Romanos 11:7 que Deus endureceu o coração deles? Pelo seguinte, há pessoas que têm um coração de barro. Assim como o sol entra em contato com o barro e o endurece, há pessoas que quando Cristo, o sol da justiça, trabalha na vida delas, mais duras elas ficam. Então, de forma indireta, Deus acaba endurecendo o pecador, porque Deus atua no pecador para convertê-lo. Mas Deus não é o culpado da desobediência e da rebeldia do pecador. Agora, Deus acaba endurecendo o pecador indiretamente porque o pecador tem coração de barro. Agora, há pecadores que têm um coração de cera, diríamos assim. E assim como o sol entra em contato com a cera e a derrete,
Cristo, o sol da justiça, entra em contato com certos corações de cera e eles se derretem para Jesus. Então, a eleição de Deus não é excludente. Ele elege pessoas para uma função, sem excluir outras da salvação. E quando Deus endurece alguém, não é de forma direta, é indireta. Porque Deus, ao trabalhar no pecador para salvá-lo, o pecador fica mais duro ainda. Então precisamos interpretar Romanos 11:7 considerando também Romanos 10:21, que diz que eles foram desobedientes e rebeldes e que Deus estendeu os seus braços para eles todos os dias. Não tem uma lógica Deus predestinar alguém para a perdição e ao mesmo tempo continuar abrindo os braços para esse pecador se converter. Seria um Deus com um problema mental. Mas não é esse o Deus que nós aprendemos ao estudarmos a Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por sua companhia. O assunto hoje foi um pouco mais longo porque ele é complexo, mas daremos sequência ao longo da semana. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos analisar alguns aspectos hoje de Romanos capítulo 11 para você perceber uma coisa importante, que aquele ensinamento calvinista de que o cristão, uma vez salvo, está salvo para sempre, ele em certo sentido ele é errado. Por que eu digo em certo sentido? Porque em parte o ensino calvinista está certo. O cristão salvo em Cristo, ele não vai se perder. Porém, aqui entra o erro do calvinismo. Os teólogos acham que Deus predestina a pessoa para a salvação e mesmo que a pessoa queira cair, ela não vai perder a salvação. Em parte, o calvinista está certo em que sentido? O cristão tem que ter segurança da sua salvação. O cristão tem que ter certeza da sua salvação, porque o sacrifício de Cristo, ele é eficaz. Porém, o calvinista deveria acrescentar aqui um se, ou seja, o cristão permanecerá salvo para sempre se continuar seguindo a Jesus. Então aí encontramos um equilíbrio. Existem cristãos que não têm certeza da salvação, e isso é uma lástima, porque eles não estão confiando na cruz como deveriam. Eles estão crendo que o pecado deles tem mais força do que a cruz de Cristo. Isso é um erro. Nesse aspecto, eu parabenizo aos irmãos calvinistas, não é? Porque não vivem, diríamos assim, pensando a todo instante que estão perdendo a salvação. Isso não pode. O cristão tem que ter certeza da salvação, porque a certeza do crente não está em si mesmo, está em Cristo. Quando olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12:2, nós podemos ter certeza da salvação. Agora, há um exagero, né? Quando pensa-se, por exemplo, já que eu estou salvo em Cristo, não importa o que eu fizer, eu vou ser salvo do mesmo jeito, isso é perigoso. Este é um erro grave do calvinismo. Mesmo que tenhamos de ter a certeza da salvação, não podemos ser soberbos. Precisamos entender que devemos perseverar até o fim se quisermos ser salvos. O texto de Lucas 21:19 mostra claramente isso. É pela perseverança que obterão a vida. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Em algumas traduções diz, é pela vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, nós teremos a vida eterna se perseverarmos em Cristo. Então há um se aqui. Há uma condição, diríamos assim. Ok? Então quem permanecer em Cristo nunca perderá a salvação. Agora, é possível desistir de Cristo sim, mesmo que você tenha sido eleito para ser salvo, porque Deus não vai levar ninguém para o céu pelo colarinho, tá? E há um outro aspecto aqui em Romanos 11 que nos ajuda a percebermos isso. Aqui em Romanos 11, 16-24, percebemos claramente que mesmo o cristão devendo ter certeza da salvação, ele não pode ser soberbo. Ele deve ter em mente que ele pode cair se ele não permanecer em Cristo. Tá bom? Então, Romanos 11:16-24 diz o seguinte: se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore.
Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira, especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós, é verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observam como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram por natureza o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta da árvore, da qual eles fazem parte. É um texto claríssimo, que refuta por completo a dupla predestinação, baseada em alguns textos isolados de Romanos 11 e Romanos 9. Paulo diz aqui que todos fazemos parte de uma oliveira, que é Cristo, e que a raiz que nutre todos nós espiritualmente é Deus. E aqui é falado no contexto que Deus cortou alguns do povo de Israel desta videira. E por quê? Porque Deus predestinou que eles fossem rebeldes, pelo contrário. Aqui é dito no contexto que eles foram cortados porque eles eram rebeldes. Diz aqui no verso 20 de Romanos 11, eles foram cortados porque não creram em Deus. E, consequentemente, os não-judeus, os gentios que creram, foram enxertados na videira. E no restante do capítulo, Paulo diz o seguinte, veja bem, vocês foram enxertados, mas vocês não podem se orgulhar por isso, porque se vocês não continuarem ligados à videira que é Jesus, vocês também serão cortados. Mas assim como aquele povo de Deus foi cortado, Deus tem poder para enxertá-los novamente, se eles crerem. Ou seja, Romanos 11, 16 a 24 é fundamental de ser lido para duas coisas. Primeiro, para você deixar de crer na dupla predestinação. Essa teoria, ela é diabólica, tá? Deus predestina alguns para se salvarem, outros para se perderem. Isso não faz parte do evangelho bíblico. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender Romanos 11, 16 a 24 para você ter certeza de uma outra coisa. O cristão, se permanecer em Cristo, ele tem que continuar tendo certeza da salvação. Neste aspecto, eu parabenizo muito aos irmãos calvinistas, porque mesmo estando errados na questão da dupla predestinação, os irmãos calvinistas estão corretos em ter certeza da salvação. Tem que ter. Não da forma como eles creem, de que uma vez salvo, salvo para sempre, mas o cristão, mesmo não sendo soberbo, ele precisa crer que a graça de Cristo é suficiente para salvá-lo. Muito obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia. Amanhã daremos sequência a este precioso estudo. Que Deus lhe guarde e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um verso em Romanos, capítulo 11, causa certas dúvidas na mente de muitos de nós. E eu queria aproveitar este momento em que estamos estudando alguns aspectos de Romanos 10 e 11 ao longo dessa semana. Queria aproveitar para lhe explicar, mais especificamente, Romanos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: e assim todo Israel será salvo. Como diz as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Ao ler esse texto, muitos cristãos pensam que Deus, por meio de um decreto divino, predeterminou que todos os judeus sejam salvos. E que no fim dos tempos, todos os judeus, por causa da predeterminação de Deus, receberão a salvação. Porém, o contexto não ensina isso. Para você ter uma ideia, em Romanos 11, no verso 14,
Veja o que Paulo disse: porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Percebeu? Paulo não está pregando o universalismo, ou seja, que Deus vai salvar todo mundo mesmo que as pessoas não queiram, ou que Deus vai salvar todos os judeus. Deus não prega o universalismo nem mesmo em relação a um grupo étnico. Porque em Romanos 11, 4, Paulo mesmo diz que ele esperava pelo menos levar alguns deles à salvação. Agora, o que significa então Romanos 11, 26, quando afirma que todo Israel será salvo? Mesmo que os comentaristas se dividam no entendimento desse texto, nós cremos, na verdade, que esse texto está falando que chegará um momento em que Deus, além de salvar o Israel espiritual, que envolve também a igreja, Deus vai usar muitos judeus no fim dos tempos para testemunhar sobre as verdades bíblicas, especialmente acerca da lei de Deus. Nós entendemos Israel aqui não num sentido étnico, diríamos assim, mas no sentido de um povo, Israel espiritual. Então, Deus quer salvar o maior número possível, obviamente, de judeus que aceitarem a Cristo como Salvador e Senhor. Mas aqui o termo Israel é mais amplo do que uma referência a um grupo étnico. Eu mencionei ao longo da semana que em Gálatas 6,16, Paulo chama a igreja de o Israel de Deus. Então, quando Deus quer salvar todo Israel, ele tem o propósito realmente de salvar os judeus, porém não engloba só os judeus. Porque de acordo com Gálatas 3, 28 e 29, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, todos são um em Cristo. Então salvar todo Israel é salvar todo o povo de Deus ao longo da história. Desde Noé até Abraão, os descendentes de Abraão, os israelitas, os judeus e os cristãos. Ok? E nós cremos também, amigo ouvinte, que chegará um momento da história deste mundo em que Deus vai usar poderosamente muitos judeus que aceitarem a Cristo como Salvador para que as pessoas entendam a importância da lei de Deus na vida de um crente. Não como meio de salvação, mas para nos apontar para Cristo e mostrar nossa necessidade de salvação. Eu gosto muito de um texto de Ellen White, entre outros, no livro Atos dos Apóstolos, por exemplo, página 381, onde ela diz o seguinte, ao comentar Romanos 11, na proclamação final do Evangelho, ela fala, muitos judeus receberão a Cristo pela fé como seu Redentor. E ela continua, há entre os judeus muitos que serão convertidos e por meio de quem veremos a salvação de Deus sair como lâmpada ardente. Há judeus por toda parte, e a eles deve ser levada a luz da verdade presente. Há entre eles muitos que virão para a luz e que proclamarão a imutabilidade da lei de Deus com admirável poder. Isso está no livro Evangelismo, página 578. Que bom compreendermos que Deus tem um plano ainda para o seu povo judeu e para o seu povo que é a igreja, que é a continuidade de Israel. Resumindo, Deus tem um plano para todos os seres humanos. Deus quer salvar a todos. Agora, o fato de muitos não serem salvos não é por culpa de Deus. Como eu falei no início, nós não cremos no universalismo, ou seja, na salvação para todo mundo. Porque, infelizmente, muitos não vão querer a salvação e Deus não leva ninguém pelo colarinho para o céu. Porém, o oferecimento da salvação é universal. Pois, de acordo com João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou só os predestinados, ele amou ao mundo. Ele amou a todos. A cruz é para benefício de todos. Agora, Deus elegeu que aquele que crê em Jesus seja abençoado pela cruz. Tá bom? E não pensemos que a eleição de Deus exclui outros, porque a eleição divina não é excludente. Relembro a você, a eleição divina tem muito a ver com função. Deus eleger pessoas para certas funções, mas sem excluir outras do plano de salvação. Sem excluir outras do coração de Deus, porque no coração de Deus há um espaço para todo pecador. Deus ama todas as pessoas. Que Deus guie os seus passos
Amanhã, pela graça de Deus, continuaremos o nosso programa. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Romanos 11, 28 a 36, o apóstolo Paulo demonstra o amor de Deus, tanto pelos judeus quanto por toda a humanidade. Ali Paulo explica que Deus chamou aos judeus, ao povo israelita, para que o povo israelita tivesse um conhecimento correto de Deus e pudesse transmitir este conhecimento aos gentios, aos não-judeus. Isso está em perfeita harmonia com o que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 2, 1 a 4. Ele argumenta que devemos orar, inclusive pelas autoridades, por todos os homens, e aí no verso 4 ele conclui, diríamos assim, dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso significa que a salvação está disponível a todos, não apenas a uma classe de pessoas predestinadas. Infelizmente, muitas pessoas não se deixarão guiar pelo Espírito Santo e elas perderão a salvação não por causa da predestinação de Deus, perderão a salvação por causa da rebeldia delas mesmas. O apóstolo Paulo, neste capítulo 11 de Romanos, também nos mostra uma coisa muito importante, de que nós cristãos precisamos ainda contribuir para que o povo judeu conheça Jesus Cristo. Em Romanos 11, Paulo está lamentando porque muitos do povo dele, judeus, não haviam aceitado a Jesus como Messias. Mas ao mesmo tempo, em Romanos 11, ele mostra que Deus continua tendo um plano para o seu povo judeu. E o plano de Deus para o seu povo judeu é que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Messias, é o servo sofredor de Isaías, capítulo 53. Mas para que possamos ajudar, amigo ouvinte, os judeus a se aproximarem de Cristo como Messias, nós precisamos ser mais cristãos na exposição da palavra bíblica. O que eu quero dizer com isso? O cristianismo mesmo contribuiu para que muitos judeus se endurecessem mais ainda em relação a Jesus. E sabe como? Ao longo dos séculos, a igreja cristã foi permitindo que costumes não bíblicos e até pagãos se infiltrassem na igreja. E, obviamente, aos judeus perceberem tais costumes infiltrando-se na igreja, o cristianismo se torna menos atraente ainda para eles. Eles podem pensar, bom, se aceitar a Cristo como Messias envolve aceitar tais práticas, então eu vou continuar sendo um judeu sem aceitar este falso Messias. E quais são algumas dessas práticas? Vou lhe dar alguns exemplos. Primeiro, a paganização do culto. A igreja cristã passou a incluir imagens de escultura na igreja. Não foi apenas, com o passar dos anos, essas imagens não foram agregadas simplesmente com o intuito de ilustrar o plano de salvação, mas para a veneração. Isto é uma abominação para um judeu. E obviamente que um judeu jamais vai querer se filiar a uma igreja, não é? Mesmo sendo cristã, que venera imagens de escultura. Mas tem um outro problema. Muitas igrejas acabaram substituindo o dia de guarda, o sábado para o domingo. Isso também não torna o cristianismo nada atraente para um judeu. Por quê? Porque biblicamente o único dia de guarda é o sábado. Não há base bíblica teológica para a observância do domingo. Então, meu irmão, vamos abraçar as verdades bíblicas. Vamos deixar de lado a veneração de imagens, vamos deixar de lado a observância do domingo como o dia santo, porque ele não é um dia santificado,
E se nós assumirmos essas doutrinas bíblicas que realmente podem ser defendidas, nós teremos argumentos a mais para chegarmos aos irmãos judeus e ensiná-los o Evangelho de Jesus Cristo. Amanhã continuaremos o nosso estudo, finalizaremos o estudo da semana. Eu espero contar com a sua companhia. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em nosso estudo de Romanos, capítulos 10 e 11, percebemos claramente que Paulo não apoia a doutrina da dupla predestinação, a doutrina que ensina que Deus predestina alguns para a salvação e outros para a perdição. Hoje eu quero ler para você um texto que dá um golpe, diríamos assim, definitivo nesta doutrina que não é bíblica. Vamos analisar 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 4, e vamos deixar que o texto mesmo se explique. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse texto nos mostra de uma forma muito clara que não existe dupla predestinação. Por quê? Paulo aqui faz uma exortação a Timóteo para que ele ore, interceda, não é, diante de Deus, fazendo orações em favor de todos os homens. Ou seja, não é em favor dos predestinados, é em favor de todos os homens. Se só alguns fossem predestinados à salvação e outros à perdição, seria irrelevante e perda de tempo o apóstolo Paulo pedir orações em favor de todos os homens. Ok? Se a oração tem que ser feita em favor de todos os homens, isso demonstra que a salvação é oferecida a todos e que todos têm condições de dizerem um sim para Jesus se forem guiados pelo Espírito Santo, se permitirem que o Espírito Santo os guie, como orienta Romanos 2,4. E continua o argumento, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Ou seja, ele inclui aqui reis, as autoridades, ou seja, devemos orar por todas as autoridades, não por aqueles líderes que foram predestinados, não. Ele não fala que ore pelos reis predestinados e nem pelos que se acham investidos de autoridade que foram predestinados, não. Ele engloba aqui todo mundo. E aí, ele diz no verso 3 que isto é bom e aceitável diante de Deus, ou seja, orar por tais pessoas, e aí no verso 4 ele finaliza aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, para que esse verso 4 seja realmente relevante no contexto, temos que entender aqui como um oferecimento da salvação universal. Não estou falando do universalismo que ensina a salvação de todo mundo no fim das contas, não é isso. Mas estou falando que o oferecimento da salvação é universal. Por quê? Primeiro, porque o apóstolo Paulo convida Timóteo a orar, a interceder, a suplicar por todos os homens, sejam líderes governamentais ou não, ou seja, ele engloba todos. Por quê? Ele explica, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uma leitura simples desse texto, sem tentar manipulá-lo, prova definitivamente que mesmo que nem todos se salvem, a salvação é oferecida de maneira universal. Mesmo que todos não permitam que o Espírito Santo os guie a Jesus, esse oferecimento de Deus é para todos. Quem se perder não será por culpa da predestinação de Deus. Quem se perder será por sua própria culpa. Afinal, como diz João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não amou só os predestinados, ele amou ao mundo. Que você, amigo ouvinte, com a ajuda de Deus, com o estudo da Bíblia, não creia nessa teoria da dupla predestinação, porque ela é muito prejudicial para compreendermos a beleza do plano de salvação. Um abraço carinhoso, obrigado por sua companhia, que Deus te abençoe e até amanhã, aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.